Desde sempre, o homem considerou e continua a considerar o fogo como um meio de fácil e rápida utilização, com o fim de conseguir os seus objetivos imediatos. Aceitemos, sem complexos, que neste ecossistema mediterrâneo temos de viver com o fogo. Tornemo-lo, pois, nosso aliado, estudemo-lo bem e depois utilizemo-lo com bom senso. Mas quando o fogo sai fora do controlo e se transforma em incêndio, a floresta tem de ser protegida. Este é o lema de quem serve e serviu a floresta com o propósito de a proteger e preservar. É com a criação da Administração Geral das Matas do Reino, em 1824, que surgem os primeiros trabalhadores florestais com funções relacionadas com o combate a incêndios. Nesta altura, os incêndios florestais eram uma realidade com uma dimensão reduzida, uma vez que era uma floresta com menos combustível, onde os matos e a lenha eram uma mais-valia. E nas matas do reino, quando um incêndio ocorria, os trabalhadores florestais, juntamente com a população, rapidamente uniam esforços para extingui-los. Vivia-se numa época em que a floresta era origem de recursos para a sinergética, agricultura, pastorícia, construção civil, combustível industrial e doméstico. Os mestres e os guardas florestais surgem como as principais figuras de vigilância, proteção e combate a incêndios. O seu trabalho e os seus conhecimentos baseavam-se na experiência e no contacto direto que mantinham com a floresta, de modo a defendê-la. A água era de difícil acesso e poucas vezes utilizada, e o combate era baseado na forma como se percepcionava o comportamento do fogo, a sua interação com a vegetação, a sua propagação, a influência dos ventos, a dinâmica dos combustíveis. Pois era com esse conhecimento empírico que se utilizavam as ferramentas manuais e o contrafogo para fustigar o incêndio. Em 1876, o Jornal de Horticultura Prática referencia pela primeira vez o uso do contrafogo. Para se lançar o contrafogo, vê-se bem qual é a direção do incêndio. E diante dele, em toda a sua largura, num ponto em que já exista um obstáculo natural, como um caminho ou aceiro, uma parte da floresta limpa de mato, a cumeada de um monte, deita-se fogo, tomando todas as precauções para que não recue nem se propague em diversas direções. Quando o incêndio chega ao lugar em que o contrafogo tudo destruiu, encontrando o arvoredo carbonizado e o solo coberto de cinza, extingue-se por si mesmo. Empregando este recurso, atacando-se o fogo pelo fogo, tem-se vantajosamente defendido imensa superfície arborizada. Em 1916, o jornal O Século ilustra este processo num artigo intitulado Um fogo no Pinhal de Leiria. A fase culminante da batalha é o contrafogo. Abre-se um aceiro largo, lança-se lume, bem estendido, do lado onde lavra o incêndio. Este novo fogo vai ao encontro do outro. Avançam ambos velozes, rosnam cóleras tremendas, chocam-se com estranho estampido e ambos expiram numa explosão medonha, indo as últimas línguas de fogo e rolos de fumo desfazer-se bem alto na atmosfera. Segue-se então um brusco silêncio de morte. Se o mar encrespado, bramindo furioso, se estagnasse de súbito num lago dormente, não nos chocaria mais brutal impressão de contraste. Em 1921, o Manual do Mestre e do Guarda Florestal diz: emprega-se às vezes o contrafogo, que consiste em opor o fogo ao fogo.
ateia-se propositadamente o fogo em outro ponto do pinhal, de maneira que vá ao encontro do primeiro. Quando os dois fogos se encontram, há uma espécie de luta entre os dois, luta que acaba por fazer com que ambos, como que cansados, diminuam a violência, apagando-se por fim. Em regra geral, todo o incêndio começa a fugir ao cima. Só se for num achã, não é? Se for num achã, depende de onde estiver o vento. Na condição, pode não haver vento nenhum, mas quando os incêndios, quando começar um incêndio, começa logo a aparecer vento. O fogo começa aqui, e então ia um grupo de pessoal por aqui, eu por acolá, nos flancos, a apertar com ele, e de quando em quando ficava um jornaleiro, com uma enxada, a raspar, mas não raspar para fora o lume, tinha que raspar para dentro, para o queimado. E assim íamos apertando com os fogos, apertando, até que conseguíamos dominá-lo à frente. Quando víamos, havia um arrife, por exemplo, ou um caminho, e o lume vinha naquela direção, e que a gente não conseguia mesmo dominá-lo, tentávamos fazer um contrafogo, porque o outro fogo mais forte puxa aquele lume mais brando para ele. E então a gente diz, ora bem, nós agora vamos chegar aqui um contrafogo, mas cuidado, não nos deixar vir para trás. Ia chegando o fogo e bumba, assim que ele passasse 2 ou 3 metros para cima, mais um bocadinho à frente, e era assim que faziam os contrafogos. Aquilo depois era da experiência da gente, a gente via vir um lume muito forte, e pá, nós agora não podemos mexer. E se nos passa para ali, estamos desgraçados. Vamos ver se conseguimos abrir um aceirozinho por aqui adiante. E o mato, conforme se ia cortando, não se deitava para o lado do lume. Estava só para trás. E então deitava-se o mato cortado para aqui e a gente chegava a colar ou para cima. Assim é que a gente... Mas isso depois é a experiência da gente lá no campo. Depois a prática do campo é que faz isso. E depois, se houver um que já esteja treinado naquilo, vai ensinando os outros. Agora, se for tudo que nunca tenham feito, andam por lá à deriva. Depois a prática é que vai fazendo. A prática da vida é que vai fazendo o homem. Mas tive tempo, tinha mais amizade à serra do que às terras do meu pai. As terras, a serra é que me dava o pão. Eu tinha um gosto naquilo, ai Jesus. Agora pronto, agora acabou. Os anos 30 e 40 são marcados por uma forte atividade dos serviços florestais, com a criação do Plano de Povoamento Florestal, que previa, em 30 anos, arborizar 420 mil hectares, estabelecer 125 viveiros, construir 940 casas de guardas e 140 postos de vigia. Os serviços florestais apostam na hierarquização e disciplina dos mestres e guardas florestais, com funções na floresta, caça, pesca, silvopastorícia e incêndios florestais. A gente pegava numa ponta de fogo e aquela ponta de fogo apagada era a base para nós nos desce para mal, porque o vento às vezes o tombasse para cima de nós, tínhamos uma saída para dentro do queimado e depois pegávamos o contra-fogo sempre encostadinho ao lume, nunca nos retirávamos, que era para não fazer 2 incêndios nem ele ganhar maior área. Era sempre encostadinho a eles, sempre, até que aguentassem a temperatura, eram mesmo ficadinhos neles. E então sempre uma ponta apagada, para que, como disse, se nos corresse mal, fugir para trás já para a queimada, para não ficarmos dentro. E então a gente ia com as enxadas, fazia uma bala por ali abaixo, um carreiro, ia atrás de um homem com um malho,
daqueles mais jeitosos, outro a chegar então ao contrafogo com segurança, e a gente fazia uma faixa de 100, 200, 300, 400 metros, 500, e chegávamos ao fim e a gente olhava para trás, estava o incêndio apagado, estava o rescaldo feito, estava tudo seguro, tudo perfeito. A gente trabalhava com aquilo que tinha, mas havia as maneiras de trabalhar com o que havia. O conhecer ajuda muito, ajuda muito. Até facilita muito o apagar o incêndio, porque a gente, para quem conhece, não põe contra-fogo porque vê que não há condições. Antes, acha que as condições de apagar são melhores. Para quem conhece, se achar que o contra-fogo é melhor, até método, mas com muita perfeição, não é de qualquer maneira. Não é? Ora bem, a floresta é assim. Há quem veja a floresta como um emprego, há quem veja a floresta como o que interessa é passar lá. Né? Até há quem bota umas cestas, há quem esbanja uns quilómetros, quem esbanja uns combustíveis. Eu não alinho nada disso. Para mim, a floresta é a sua essência. Também já ouvi dizer que, por brincadeira, que eu que dizia que antes queria que os colares tinham uma perna de uma árvore. Então, na brincadeira, não é? Não tenho culpa de ser assim. A partir dos anos 60, a dimensão dos incêndios atinge proporções mais dramáticas, motivadas pelo êxodo rural, pela modernização da agricultura, pela política de arborização do Estado com base na monocultura do pinheiro bravo, por vezes muito contestadas pelas comunidades locais. Estas modificações refletiram-se no desenvolvimento de uma floresta com mais combustível, mais vulnerável, mais contínua e menos compartimentada. É a partir desta época que surge a consciência de que existem incêndios muito mais difíceis de controlar. Os antigos guardas florestais, portanto, tinham efetivamente uma experiência muito grande nessa área e, portanto, eu comecei a aprender com eles. A maior força de trabalho, digamos, no combate aos incêndios florestais estava, efetivamente, no número de pessoas que tínhamos, que eram profissionais dos serviços florestais, nomeadamente dos jornaleiros, e que eram pessoas que eram depois chefiadas pelos guardas. Primeiro, portanto, analisava-se as condições atmosféricas, o vento, todos esses fatores, os fatores climatéricos, tudo isso. Eram métodos mais empíricos, mas o que não há dúvida nenhuma é que a experiência deles, portanto, eles sabiam qual era o momento certo e também porque conheciam as regiões muito bem. Sabiam onde é que estavam as janelas de oportunidade e quando eles, efetivamente, passavam a ter confiança em nós e já diziam, pronto, agora és tu, eu quero que isto se faça desta forma, e daí surgiu, no meu caso, portanto, acabei por fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e por aí fora, se bem que sempre com eles ao lado. Até que pronto, chegou a altura que efetivamente eles deixavam de estar e eu partia sozinho para uma situação já sem eles. E nós nessa altura utilizávamos um método indireto, que era efetivamente o contrafogo, não só aproveitando as infraestruturas existentes, nomeadamente os caminhos e outras, mas também com essa gente que tinha a tal robustez física, para com foices roçadoras, com enxadas, com batedores, para abrirmos as tais faixas e depois, a partir da faixa, fazíamos o contrafogo.
portanto, isto era a tática que se privilegiava, portanto, no combate aos incêndios florestais em Portugal na altura. Os combatentes, se é que lhe podemos chamar assim, porque ao fim e ao cabo era um combate que se exercia, sabiam à partida que estavam a proteger, digamos, algo que fazia parte da sua vida. Se as pessoas viviam da floresta, se a floresta desaparecia, portanto, eles estavam, digamos, dependentes da floresta, era o seu ganha-pão. É a partir desta data que os mestres e os guardas florestais assumem forte protagonismo no combate a incêndios e no uso do contrafogo. Nesta altura, deu-se também um passo fundamental: a criação das primeiras brigadas de combate a incêndios sob a alçada dos serviços florestais, equipadas com rádio. Até então só existia a rede telefónica ligada às casas dos guardas. Estas brigadas eram compostas por pessoal dos serviços e que, na época de maior perigo, permaneciam em quartéis situados em sítios estratégicos das serras. Quando soava o alerta, embrenhavam-se na floresta e enfrentavam o fogo. O contrafogo nasceu, quer dizer, da necessidade que tivemos para apagar o fogo. E o contrafogo tem que ser usado com muito cuidado, ver bem o pessoal que está empenhado no combate a incêndio, não haja o perigo de queimar alguém, e é essa a função sempre do chefe da brigada, estar em atenção àquelas coisas todas e orientar o sítio por onde é que há de passar o contrafogo. Fazer um carreiro de tal maneira limpo de proteção que às vezes o fogo não faça ricochete, atentando às condições do vento em especial. Se não for bem feito, pode, em vez de ser usado como contrafogo, pode atear o fogo, ampliar o fogo cada vez mais. Quem não conhecer bem o terreno, o sítio, e não esteja ambientado com a floresta, praticamente quase tanto lhe dá que para aqui, como para ali, como para acolá, e nós não. Nós cada fração mínima que fosse da área queimada, para nós era desgosto, era chatice. O valor da floresta para mim não tem valor. Toda a vida pensei que a floresta que era minha, trabalhava para a floresta, com sentido de espírito, um sentido de, pronto, parecia que era tudo quanto fazia, parecia que estava a fazer mesmo propriamente para mim. Portanto, fazia as coisas com gosto, tinha gosto mesmo na floresta. A primeira sementeira que fiz como guarda florestal aqui nesta freguesia eram cerca de 45 hectares. Vi arder mais tarde já com o pinhal com 18 anos de idade. Ora, foi triste para mim, até chorei. É sempre, claro, a gente sente-se porque não gosta de ver desaparecer aquilo que a gente faz com gosto, com carinho. Em setembro de 1980 foi criado o Serviço Nacional de Bombeiros e logo em outubro o Serviço Nacional de Proteção Civil. Em dezembro desse ano, o Decreto Regulamentar 55/1981 veio clarificar as competências das diversas entidades. Os serviços florestais passaram a ser responsáveis apenas pela prevenção e detecção.
e aos corpos de bombeiros passaram a competir o combate e o rescaldo. Esta separação total de competências não incorporou, na altura, a experiência e conhecimentos acumulados pelos serviços florestais no combate a incêndios florestais ao longo de mais de 100 anos. Mais do que uma técnica e uma ferramenta de apoio ao combate a incêndios florestais, o contrafogo faz parte da história de vida de quem sempre lutou e defendeu a floresta. Executar um contrafogo como ferramenta para apoiar a extinção de um incêndio é algo que foi e deverá ser sempre realizado com base na competência, segurança, experiência e sabedoria.